Amados, eu quero falar hoje sobre alguns propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Todo propósito que nós temos, ou promessas, em tudo há alguns processos a vivenciarmos. Em tudo que nós temos do Senhor, e que o Senhor tem sobre as nossas vidas, há alguns processos que nós enfrentamos, alguns processos que nós passamos, para que o objetivo, o propósito ou a promessa de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. Nada é por acaso, você não está aqui por acaso, você é escolhido do Senhor. Você não caiu de paraquedas aqui, não, você não caiu. Você está aqui hoje porque você é um escolhido de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você é um escolhido de Deus. Querido, em milhões e milhões de pessoas, Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso, você não caiu de paraquedas aqui na Lagoinha. Não, o Espírito Santo nos trouxe neste lugar, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Então entenda que os processos que você está passando, é para que o propósito de Deus se cumpra sobre você, e haja sobre você. Aleluias. Eu quero compartilhar de um texto aqui, depois nós vamos entrar em outros, mas Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluias. Todo propósito existe processo. Aleluias. E esse propósito vai se cumprir sobre as nossas vidas. Quem sabe você fala: pastor, eu estou passando um processo tão difícil, está doendo tanto. Mas eu creio uma coisa, como o salmista falou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do Senhor está chegando. Aleluias. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi nisso que Paulo falou, que todas as coisas que passam ao nosso redor contribuem para o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Me faz lembrar de José, filho de Jacó, ao qual passou por um processo de praticamente mais de 13 anos para chegar a ser governador do Egito. Mas ele tinha convicção, ele tinha certeza que de todos os processos que ele estava passando na sua vida, havia um propósito de Deus para ele não desistir. Nesta noite o Senhor está falando para muitas pessoas aqui: não desista, continua mais um pouco, persevera, porque os propósitos de Deus vai se cumprir, a qualquer momento vai se cumprir. Não desista. E José não desistiu. José foi traído pelos irmãos, José foi vendido, José foi dado como morto. O pai de José achou que ele tinha morrido, porque essa foi a história dos irmãos, que um animal selvagem pegou e o matou. Mas na realidade eles venderam José. Todo aquele que tem um propósito e um chamado, muitos vão querer vender. Muitos vão querer vender os seus sonhos ou frustrar os seus sonhos. Mas esteja convicto, o que Deus tem colocado em teu coração, o propósito que Deus tem colocado sobre a tua vida, tenha convicção dela, porque vai se realizar. Mas pastor, como eu vou reagir, ou como você está reagindo diante das circunstâncias? Como nós temos que reagir diante dos processos? É o que José fez. Ele perseverou no Senhor, ele não desistiu do Senhor, ele não desistiu das promessas de Deus. Ele tinha certeza de tudo que ia acontecer, que ele ia chegar a ser um governador? Não, mas ele viu que os processos que ele estava passando o estava levando para um propósito ao qual Deus queria. Ele foi vendido por um homem chamado Potifar, e aonde ele pisava, aonde ele estava, prosperava. Por quê? Porque o propósito de Deus que estava sobre ele
e a forma que ele se dirigia aos propósitos de Deus, à obediência da palavra de Deus, o Senhor o abençoava. Eu quero dizer a você, se você ficar debaixo do propósito de Deus, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, não vai dar errado. Não vai dar errado. O plano de salvação de Jesus não se frustrou. Ele mesmo falou: Pai, está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou no domingo de Páscoa, aonde foram buscar o corpo dele para ali colocar especiarias. E ali as mulheres chegaram e o anjo falou: por que estão buscando aquele que já ressuscitou? Aleluias. Os propósitos de Deus não vai se frustrar na sua vida, mas a questão é como eu vou me comportar diante das circunstâncias. E José soube se comportar em todos os momentos ali da sua vida. Em momentos que ele teve que fugir. E há momentos na nossa vida que você não tem que enfrentar, você tem que fugir. Porque foi o que aconteceu com a mulher de Potifar, que estava tentando, ter um relacionamento com ele. Mas ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. E o que ele fez? Quando ele viu que aquela situação podia comprometer a vida dele, ele fugiu da presença daquela mulher. E aquela mulher o culpou que ele tentou assediá-lo. Ele injustamente foi preso. Mas na prisão, mesmo assim, o Senhor o usou, porque havia um propósito. Entenda uma coisa: em qualquer circunstância que você venha viver, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Basta você, aleluia, se posicionar como José se posicionou. Nesta noite é noite de você falar: eu vou me posicionar, porque os propósitos e as promessas de Deus vão se cumprir. Esses processos que eu estou passando, essas circunstâncias que eu estou passando, só estão me projetando para aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Você crê, meu querido? Pode aplaudir ao Senhor, glorifique ao Senhor. Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Esteja no propósito de Deus. E o que é andar no propósito? É andar na obediência, na confiança, na fidelidade com o Senhor. Eu não posso. Eu sou fraco, mas o Senhor pode. O Senhor consegue. Ele é o Deus do impossível. É isso que José tinha. O Senhor vai me sustentar. Quando ele estava preso, por revelação divina, ele deu livramento ao moço que falou assim: você vai sair da prisão porque você é inocente. E ele falou para aquele moço: olha, quando você estiver com o Faraó, lembra de mim. E a Bíblia fala que aquele moço, o padeiro, saiu da prisão. E ele foi, naquele momento ali, até Faraó, e foi honrado por Faraó. Só que a Bíblia fala que aquele moço se esqueceu de José na prisão. As pessoas podem se esquecer de muitas coisas que ela te prometeu, porque isso muitas vezes acontece, nós somos falhos. Mas eu quero dizer para você: Deus não se esqueceu das suas promessas. As promessas de Deus estão vivas no teu coração. Quem sabe você tem se esquecido de algumas promessas, mas as promessas de Deus, Ele não se esqueceu e há de cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você está comigo, meu querido? Aleluias. Então nesta noite creia e entenda que o Senhor realizará as suas promessas e os seus propósitos. Mas um dia um dia Faraó teve um sonho e ficou atribulado. E ninguém conseguia revelar o sonho daquele homem. Então aquele moço se lembrou de José, que estava na prisão, e falou: meu senhor, tem uma pessoa, um jovem, que pode revelar os teus sonhos, porque revelou. E ele falou que eu ia sair da prisão. Quem é? Ele se chama José. Então traga até a minha presença. Diz a palavra de Deus que quando José chegou diante de Faraó, Faraó olhou para aquele homem e falou para as pessoas que estavam ao seu redor: há alguém como este jovem que tem o Espírito de Deus?
Ele reconheceu na face, no semblante de José, que Deus estava sobre a vida dele. Aqueles que te humilham, aqueles que querem te ver lá para baixo, vão olhar para você e verão a face do Mestre, a presença de Deus sobre a tua vida, se você saber enfrentar os processos daquilo que o Senhor tem para a sua vida. José só chegou aonde chegou porque ele soube enfrentar as circunstâncias, ele soube encarar a realidade do dia a dia. E é assim, querido, porque tudo que, vamos dizer assim, é próspero, é fácil a gente administrar. O dia feliz é fácil a gente, estar bem. Mas no dia difícil, no dia mau, no dia da adversidade, como eu vou reagir? Você conhece a história de José, como ele reagiu em todos os momentos. Ele olhou para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não tem segredo, é isso, é confiarmos totalmente em Deus, é confiarmos totalmente no Senhor. Não tem dias que muitas vezes você vem até para a casa do Senhor, você fala: Senhor, hoje foi um dia que só o sangue de Jesus. Por exemplo, hoje foi um dia que eu trabalhei até 7 horas. Cheguei em casa, saí de casa era quase 8 horas. Mas glória a Deus, mais um dia vencido. E até aqui o Senhor me ajudou e te ajudou também. E estamos aqui, confiantes nas promessas do Senhor. É isso. É saber enfrentar os processos, as circunstâncias que ao nosso redor nos cercam. Então José naquele momento revelou o sonho de Faraó e falou: as 7 vacas magras serão 7 anos de escassez, mas as 7 vacas gordas serão 7 anos de abundância. E Faraó naquele momento abriu seus olhos, entendeu a visão, o sonho, e colocou aquele homem como governador do Egito. E ele falou ainda: olha, eu serei maior que você, mas abaixo de mim você cuidará de todo o Egito. E José foi um dos maiores administradores do Egito. Tem muitas pessoas que falam sobre a história de José, sobre palestras, de economia, de tantas coisas aí, sobre economia, porque José soube trazer no Egito, um momento onde teve grande abundância, soube fazer ali a economia girar, e as outras nações dependiam do Egito. O Egito se tornou a maior potência daquela época, porque teve um bom administrador que estava no propósito e na direção do Senhor. E o que José entendeu? Que tudo aquilo, todo o processo que ele passou, a traição dos irmãos, ser jogado numa cisterna, ser vendido como escravo, ser injustiçado e ir para uma prisão, tudo aquele processo que ele passou, ele entendeu que o propósito de Deus era colocar ele no Egito para se tornar um governador, para livrar o povo de Israel das escassez. E no momento crucial ali, no momento em que José ele é honrado, quando ele chama os seus irmãos, ele age com perdão e misericórdia. Ele não usou de vingança. Isso que eu aprendo e entendo uma coisa: quando nós entendemos os propósitos e as promessas de Deus, por mais coisas que alguém te fez algum mal, ou aconteceu alguma coisa, alguma divergência, não pague o mal fazendo mal, pague o mal fazendo bem, porque esta é a lei do Senhor na vida de um cristão. Se alguém te fez mal, meu querido, não pague o mal fazendo mal, faça o bem. Sabe por quê? Você vai honrar a Deus e Deus vai te honrar aqui na terra. Quando José chamou os seus irmãos ali, foi a maior cerimônia para poder aproximar os irmãos. Mas quando ele chegou diante dos irmãos, ele tirou ali toda a sua veste faraônica. Ele falou: vocês sabem quem eu sou, Eu sou José, aqueles que você me deram como morto, aqueles que você traiu. Mas saiba de uma coisa, não tenho ressentimento nenhum, eu perdoo vocês. Tudo o que aconteceu foi um propósito de Deus, para que Deus livrasse a nossa família Israel de toda a escassez.
e Deus honrou poderosamente. Quando José teve filhos, ele teve 2 filhos, Manassés, que significa esquecimento. O que ele estava dizendo? Eu me esqueço de tudo que eu passei de frustração, de humilhação, eu perdoo. E ele colocou também Efraim, que quer dizer o quê? Prosperidade. Nesta noite você vai deletar do teu coração, do seu sentimento, todo o Manassés. Você vai falar: eu vou esquecer daqueles que tentaram me machucar, eu vou perdoar, eu vou levantar, eu vou dar perdão para aqueles que tentaram me ferir, e a partir de agora eu vou viver as promessas, o propósito, a prosperidade da presença de Deus na minha vida. Aleluia. Você pode erguer as tuas mãos e falar: Senhor, eu creio nesta palavra. Você pode aplaudir ao Senhor. Se é para Ele, é mais forte, porque a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Saber reagir diante das circunstâncias. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, obedecendo a palavra, uma vida de oração. A igreja tem se movido nesses dias a orar, está se movimentando a orar, é o Espírito Santo trazendo aos nossos corações, porque a oração, meu querido, traz grandes benefícios diante do Senhor. Primeiro, intimidade. Você só tem intimidade com alguém quando você começa a se relacionar. E a mesma coisa é a oração. Quando você está orando, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está buscando, você está se relacionando com Deus. E o relacionamento traz intimidade. Quando você vai na casa do seu pai e da sua mãe, você pede licença para abrir a porta da geladeira ou para deitar no sofá? Não, você chega, coloca o pé no alto, abre a geladeira, pega o que tiver ali, né, chocolate, porque você tem liberdade, intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Nós como filhos, Ele como Pai, quando nos relacionamos com Ele, quando buscamos intimidade com Ele, aleluia, você pode ter a liberdade de chegar: Pai, eu te amo, Pai, estou aqui, me ajuda, me fortalece, Senhor. Aleluias. Todo propósito, toda promessa se passa pelos processos, e eu tenho que saber como eu vou reagir diante das circunstâncias. Paulo um dia fez uma das suas viagens missionárias, e foi com ele um quarteto, né? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E a Bíblia fala que eles passaram por 2 ou 3 cidades na Ásia, e o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem a palavra de Deus. Como pode? Não tem uma explicação, mas o Espírito Santo não deixou eles pregarem a palavra de Deus nessas cidades. Eles não falaram nada, somente passaram por elas. Outra coisa importante também, para entendermos os propósitos de Deus: há momentos que você vai ficar calado, Deus vai falar: fique quieto, não fale nada, porque você vai transmitir a minha palavra não pelo que você vai falar, mas pelo que você vive, como você caminha. Há pessoas que vão olhar para você e vão falar: eu quero servir a Deus, eu quero servir a Cristo, porque essa pessoa dá um bom exemplo, porque essa pessoa é uma pessoa de Deus. Porque não é no muito falar, meu querido, mas é no agir que as pessoas vão olhar em você e vão falar: eu quero o Deus que essa pessoa serve, eu quero o Jesus que essa pessoa serve, porque que essa pessoa serve é do melhor. Ele é um homem, uma mulher de Deus. Paulo não entendeu como que é que o Senhor não deixou eu pregar a palavra, mas havia um propósito, era passar a Macedônia. É isso, né, pastor Danilo? Uma noite ele estava dormindo e ele viu um varão, um homem chegar até ele e falou: passa a Macedônia e nos ajude. E ele foi para Filipos no outro dia, chamou os seus voluntários e pastores auxiliares que estavam com ele, falou: nós vamos para Filipos, para a Grécia, porque o Senhor me mandou para lá, eu tive uma visão. E eles foram para lá. E uma das coisas, ao chegar lá, primeiras coisas que eles buscaram, um lugar para oração. Você tem que ter o seu quarto de oração, meu querido.
Você tem que ter momentos de oração com o Senhor, porque em tudo que você for fazer, e em todos os processos que você enfrentar, e circunstâncias que você passar, você tem que estar debaixo da oração, em comunhão, ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele vai te direcionar. E eles em oração começam a buscar o Senhor e começam a ir anunciar a palavra de Deus. De repente uma moça se aproxima dele por vários dias. Ela começa a dizer: estão aí esses homens que são homens de Deus. Eles vieram para cá, enviados por Deus, para anunciar o evangelho da salvação. Por vários dias ela falando isso. Mas Paulo teve o discernimento de Deus, diz a palavra, de saber que era um espírito de adivinhação que estava sobre aquela jovem. E muitas pessoas ganhavam dinheiro com isso, porque ela tinha um espírito mau que adivinhava as coisas. E naquele momento Paulo chegou de tão incomodado que ele estava, colocou a mão sobre ela e expulsou aquele espírito de adivinhação. E a partir daquele momento aquela mulher foi liberta desse espírito. E as pessoas que ganhavam dinheiro ficaram revoltados com Paulo e Silas, e os levaram no meio da praça e os açoitaram, maltrataram e jogaram ele num calabouço, com os pés amarrados no tronco, guardado por soldados. Mas querido, em todo momento Paulo e Silas entendiam que havia um propósito de Deus ali. Você não vê em momento nenhum Paulo e Silas murmurando, falando: Senhor, o que está acontecendo? Passamos por algumas cidades em que o Senhor não deixou a gente pregar a palavra de Deus, não estou entendendo. Agora estamos aqui, tive uma visão do Senhor, chamei todo mundo para a gente vir para cá, trouxe todo mundo, comprometendo todo mundo. Chegamos aqui, agora fomos açoitados, estou preso aqui no tronco, apanhei demais. Mas Paulo e Silas estavam entendendo todo o processo, eles não questionaram. Aí é a diferença de viver os propósitos e as promessas de Deus, saber enfrentar as circunstâncias, olhando para Cristo. E naqueles momentos mais difíceis dele ali na prisão, sabe o que eles fizeram? Oraram e louvaram a Deus. Você nesta noite está orando, está louvando, ouvindo a palavra. Eles estavam lá louvando e adorando e orando ao Senhor, com os pés amarrados no tronco, todo machucado, mas glorificavam e adoravam a Deus, porque sabia o processo que estava passando, e havia um propósito maior do que o processo. Quando você entende que o propósito é maior que o processo, você não para, você não estaciona, você não desiste, você avança. Aleluia! Avança, igreja, avança. Perto da meia-noite, eles adorando e orando ao Senhor, houve um terremoto naquela prisão, e a prisão de todos foram soltas. Nesta noite, prisões estão sendo quebradas aqui em nome de Jesus. Aquilo que está sendo impedido, aquilo que está tentando frustrar as promessas de Deus na sua vida, aquilo que está tentando frustrar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem colocado em oração, que o inimigo tem tentado fazer de tudo para frustrar você, vai cair por terra, porque o inimigo não resiste um adorador, o inimigo não resiste uma pessoa que dobra os seus joelhos, que clama ao Senhor. Os alicerces se abalaram, todos foram soltos. De repente um apagão em tudo. O carcereiro levantou desesperado, tirou a espada da bainha e queria se matar, porque ele ia morrer depois. Ele achou que todo mundo tinha fugido. Paulo gritou, falou: não faça tal coisa, estamos todos aqui. E os levando para fora. Aquele moço falou: o que eu faço para salvar a minha alma? Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Qual era o propósito, querido? Era um GC na casa do carcereiro. O propósito era um culto no lar.
aquele carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, cura as feridas no qual ele foi machucado, dá comida, janta, trata, faz do bom e do melhor. Paulo e Silas pregam a palavra de Deus. Aquele homem e a sua família são batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, e uma casa todinha começa a servir ao Senhor, porque havia um propósito. O propósito que Deus tinha era ali em Filipos, salvar uma família, para dali sair uma grande igreja. Por isso que todos os processos que nós passamos, há um propósito de Deus. Por mais que muitas vezes não entendemos, e nós não entendemos tudo, é verdade. Muitas vezes você vai passando algumas etapas, e você vai falando, onde será que vai dar? Mas pela fé eu vou acreditar, Senhor. Paulo, quem sabe, estava pensando, puxa, Deus não deixou pregar a palavra em tal cidade, me mandou para Filipos, agora estou preso. Mas eles não murmuravam. Não murmure, meu querido. Fala para a pessoa que está ao teu lado, não murmure. Você murmurou hoje? Meu Deus, que calor, misericórdia. Esses dias estava chovendo bastante. Meu Deus, quanta chuva. Está muito frio, está muito calor. Ah, Senhor, ó meu marido, só o Senhor na causa. Não murmura pelo marido ou pela esposa, não. Ore por eles. Senhor, o Senhor sabe que o meu marido é uma bênção, né, Senhor? Mas converte esse coraçãozinho, Senhor. Não murmure. A trajetória do povo de 3, 4 dias no deserto virou 40 anos, porque o povo murmurava. Quando a gente murmura, a gente retarda as promessas de Deus na nossa vida. Quando a gente murmura, a gente segura mais um pouco a promessa de Deus na nossa vida. Meu querido, nesta noite vamos pedir perdão para Deus. Fala, Senhor, me perdoa porque eu murmurei. Eu quero ser um adorador, eu quero servir, eu quero adorar, eu quero orar. E as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus passou por aflições, passou pelos processos do propósito. Que propósito? De salvar a todos o quanto receberam e o recebem. Ele teve que passar pelo deserto sozinho, 40 dias e 40 noites, ser tentado pelo inimigo. Ele teve que passar pelo jardim do Getsêmani, e o seu suor se transformar em sangue, ao ponto de dizer, Pai, se possível, afasta de mim o cálice do João Marcelo, da igreja Lagoinha, de todos que estão ali, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele teve que passar pela crucificação, mas o propósito foi que ao terceiro dia ele ressuscitou e nos tornou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que eu quero dizer para você, o propósito e a promessa de Deus não se frustrarão sobre a tua vida, se você se posicionar como José se posicionou, como Paulo se posicionou. Aleluia. As promessas e os propósitos de Deus vão se cumprir na tua casa, na tua família. Virá salvação, transformação, e Deus fará grandes coisas. Você crê? Aplaude ao Senhor neste momento. E aplaudindo ao Senhor, se levante em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. E no momento de adoração, aleluia, fale com o Papai do céu neste momento. Feche os seus olhos e vamos adorar ao Senhor. Depois estaremos orando por você. Deus quer trazer salvação sobre a tua casa. Deus tem um novo tempo e promessa sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que nesta noite o Senhor, aleluia, há de cumprir as suas promessas sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor neste momento. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Se posicione nesta noite. Eu vou me posicionar, eu vou viver as promessas de Deus, o propósito de Deus.
porque a promessa e os propósitos de Deus não são frustradas. Eu vou me posicionar, eu vou confiar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou acreditar, e tudo vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir segundo os teus propósitos.